Vamos falar da Copa do Mundo, mas antes vou contar um pouco da história do Brasil. A história do Brasil abrange milênios de ocupação, dividida-se em 4 grandes eras: a pré-história, o Brasil colônia, o Império e a República. A pré-história. Antes da chegada dos europeus, o vasto território que hoje compõe o país era povoado por milhões de indígenas divididos em diferentes grupos linguísticos, como os troncos Tupi e Macro-Gé, que viviam da caça, pesca, coleta e agricultura. Brasil Colônia, 1500 a 1822. Em 22 de abril de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral da Bahia. O território passou a ser colônia de Portugal, iniciando-se com a extração do pau-brasil e evoluindo para grandes ciclos econômicos, baseando-se na agricultura de exportação, cana-de-açúcar e mineração ouro, sustentados pelo triste sistema da escravidão indígena e africana. Brasil Império. O Brasil se tornou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822, tornando-se uma monarquia liderada pela dinastia de Bragança. Esse período foi marcado pela consolidação do território, a pacificação de revoltas internas, o auge da economia a cafeeira e a abolição da escravidão em 1888. Brasil República. Em 15 de novembro de 1889, quando um golpe político-militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca derrubou o imperador Dom Pedro II, pôs fim ao Império e instaurou a República. A bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil foi oficialmente adotada em 19 de novembro de 1889, após a proclamação da República. Projetada por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos e Décio Vilares, ela manteve a base verde e amarela do Império, adicionando a esfera azul como mapa estelar e o lema Ordem e Progresso. As cores. Embora a tradição escolar ensine que o verde representa as matas e o amarelo o ouro e as riquezas, historicamente representa as dinastias reais europeias, a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo. Azul simboliza os rios e o céu e o branco o desejo de paz. Estrelas representam os estados e o Distrito Federal. A única estrela acima da faixa Ordem e Progresso representa o estado do Pará. O hino do Brasil. O hino nacional brasileiro tem uma história curiosa. Sua melodia foi composta em 1822 por Francisco Manuel da Silva, inicialmente sem letra. A letra atual, escrita pelo poeta Joaquim Osório Duque Estrada em 1909, só foi oficializada em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa, celebrando o centenário da independência. Ouviram dos pirangas margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu na pátria nesse instante. Agora vamos falar dos primeiros presidentes do Brasil. Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República e governou de forma provisória, sendo eleito indiretamente em 1891. Renunciou no mesmo ano devido às crises políticas e econômicas. Marechal Floriano Peixoto, vice de Deodoro, assumiu o cargo logo após a renúncia. Ficou conhecido como Marechal de Ferro, por consolidar a República e conter revoltas internas. Algumas pessoas mundialmente famosas do Brasil. Ayrton Senna, lenda do automobilismo, reverenciado internacionalmente por suas conquistas na Fórmula 1. Pelé, reconhecido universalmente como o rei do futebol. Paulo Coelho, um dos autores mais lidos e traduzidos do planeta. Gisele Bündchen, maior ícone da moda brasileira, reconhecido globalmente desde os anos 90. Neymar, o ícone mundial do futebol. Futebol. O futebol moderno nasceu na Inglaterra no século XIX, com a fundação da Football Association em 1863, que estabeleceu as primeiras regras e proibiu o uso das mãos. O futebol no Brasil chegou em 1894. O esporte foi trazido oficialmente ao Brasil por Charles Miller, um jovem filho de ingleses que estudou na Inglaterra e trouxe as primeiras bolas e manuais de regras.
Rapidamente se popularizou e tornou-se parte da identidade brasileira. O país destacou-se como o único a participar de todas as Copas do Mundo e o maior vencedor histórico com 5 títulos. A primeira Copa do Mundo. A Copa do Mundo teve início oficialmente em 1930. Após anos de esforço da FIFA e do seu presidente francês Jules Rimet para criar um torneio mundial de futebol que era independente das Olimpíadas. A escolha da sede. O Uruguai foi escolhido por unanimidade em 1929. O país celebrava o centenário da sua independência e era a grande potência do esporte na época. Por conta da longa e cara viagem de navio e os reflexos da crise de 1929, a maioria dos países europeus recusou o convite. Apenas 13 seleções participaram do torneio uruguai. Os 13 países foram Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Bélgica, França, Iugoslávia, Romênia, Estados Unidos e México. O torneio não teve eliminatórias, as equipes foram convidadas. A final foi disputada entre Uruguai e Argentina, no estádio Centenários, e os uruguaios venceram por 4-2, tornando-se os primeiros campeões mundiais. O Brasil conquistou seus 5 títulos da Copa nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. 1958. O primeiro título veio com uma goleada de 5-2 sobre a seleção anfitriã Suécia, liderada por Pelé. Com apenas 17 anos e Garrincha, a equipe atacou o mundo com seu futebol ofensivo. 1962. Bicampeonato foi conquistado após derrotarem a Tchecoslováquia por 3-1 na final, mesmo com a ausência de Pelé, que se lesionou no início da temporada. Garrincha assumiu o protagonismo. 1970, considerado por muitos a maior seleção de todos os tempos, o Brasil garantiu o tri aplicando um 4-1 na Itália na grande final. O torneio consagrou definitivamente o Rei Pelé e o time comandado por Zagallo. Em 1994, o tetracampeonato encerrou em jejum de 24 anos. A conquista foi decidida nos pênaltis contra a Itália, após o empate em 0-0, com o goleiro Taffarel brilhando nas cobranças. Ganhamos de 3-0. Em 2002, o pentacampeonato histórico foi conquistado de forma invicta. O Brasil venceu a Alemanha por 2-0 na final, com 2 gols marcados por Ronaldo Fenômeno, que foi o artilheiro do torneio. O futebol vai muito além de um jogo. Quando a seleção brasileira entra em campo, não representa apenas 11 jogadores, mas a força, a paixão, a história e os sonhos de toda uma nação. Cada passe, cada gol, cada conquista carrega o orgulho de milhões de brasileiros que vestem a mesma camisa. Que Deus abençoe a nossa nação e quem sabe esse ano a gente não ganhe o Hexa.